Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Lara sempre foi o centro das atenções na cidade grande, onde sua vida girava em torno de festas, luxo e conforto. Acostumada a ter tudo à disposição, ela encarou como um castigo a decisão do pai de enviá-la à fazenda para passar as férias. O motivo era claro: ele queria que a filha conhecesse o local que sustentava seu estilo de vida e aprendesse a valorizar o trabalho duro. A jovem chegou à fazenda vestida de forma inadequada para o ambiente, carregando malas cheias de roupas que jamais usaria ali. Sua expressão de desprezo e arrogância deixou claro que ela não estava nem um pouco feliz com essa mudança temporária. Na fazenda, tudo parecia um universo paralelo para Lara: o cheiro do curral, a poeira no ar, o som dos bois no pasto. Ela não conseguia esconder sua repulsa, nem sua atitude superior em relação aos trabalhadores. Foi nesse cenário que ela conheceu Paulo, o boiadeiro que comandava a rotina da fazenda com mãos firmes e uma postura imponente. Quando ela tentou impor sua autoridade, ele a cortou com um olhar frio e palavras diretas, deixando claro que ali ninguém se curvava a caprichos. Para Lara, aquele encontro foi um choque. Para Paulo, apenas mais um dia lidando com alguém que não entendia o valor do suor e do trabalho. Lara sentia-se deslocada naquele cenário rústico, onde tudo parecia girar em torno de trabalho árduo e simplicidade. Ela achava a rotina da fazenda monótona e fazia questão de deixar sua insatisfação evidente. A arrogância da jovem não passava despercebida, especialmente para Paulo, que a observava com desdém. Ele desprezava o modo como Lara tratava os empregados, muitas vezes usando um tom autoritário, como se eles fossem inferiores. Paulo, com sua postura firme, deixava claro que ali ninguém era melhor do que ninguém, reforçando a tensão entre os dois. Os embates entre Lara e Paulo tornaram-se frequentes, alimentados pela insistência dela em impor suas vontades e pela resistência dele em obedecê-la. Em uma ocasião, Lara tentou mudar a forma como os trabalhadores cuidavam dos cavalos, mas Paulo interrompeu seu discurso de forma direta, apontando sua falta de experiência. O confronto público deixou Lara humilhada e furiosa, mas Paulo não se desculpou. Para ele, era importante proteger o equilíbrio da fazenda e o respeito entre todos. Apesar das diferenças, cada interação fazia com que ambos começassem, ainda que inconscientemente, a prestar mais atenção um no outro. Em um dia ensolarado, Lara decidiu explorar a fazenda sozinha, buscando fugir do ambiente que a fazia sentir-se presa. Sem conhecimento do terreno, ela se afastou demais e acabou entrando em uma área de pasto desconhecida. Ao tentar atravessar, foi surpreendida por um grupo de bois inquietos, que começaram a correr em sua direção. Desesperada, ela tentou fugir, mas tropeçou e caiu, machucando o tornozelo. A situação ficou ainda mais crítica quando nuvens escuras começaram a se formar, anunciando uma tempestade iminente. Quando Paulo soube que Lara estava desaparecida, sua reação imediata foi organizar uma busca. Apesar de sua relutância em lidar com a jovem mimada, ele sabia que era sua responsabilidade como boiadeiro protegê-la. Depois de horas procurando sob uma chuva torrencial, Paulo a encontrou encolhida e assustada perto de uma árvore. Sem hesitar, ele a carregou nos braços até um abrigo improvisado. Enquanto cuidava do ferimento dela, Lara, embora grata, não conseguia expressar seu agradecimento, mantendo seu orgulho intacto. Para Paulo, o resgate era apenas parte de seu dever, mas, no fundo, algo começava a mudar na forma como via Lara. A tempestade passou, mas o impacto do acidente permaneceu na mente de Lara. Confinada no quarto para se recuperar, ela se viu obrigada a refletir sobre o gesto de Paulo. Apesar de seu jeito rude e de suas palavras muitas vezes cortantes, ele arriscou a própria segurança para salvá-la. Lara sentia um misto de gratidão e desconforto, mas seu orgulho a impedia de verbalizar qualquer agradecimento. Em vez disso, ela decidiu manter uma postura de indiferença, tentando mostrar que o resgate não tinha significado tanto assim para ela. Paulo, por outro lado, não esperava reconhecimento. Para ele, salvar Lara era uma obrigação, mas o episódio também revelou algo que ele não queria admitir: uma preocupação crescente com ela. Ele observava de longe enquanto ela se adaptava às novas limitações físicas e tentava manter sua atitude superior. No entanto, as ações de Lara começavam a mudar, ainda que de forma sutil.
Ela passou a interagir mais com os trabalhadores, e mesmo sem admitir, parecia buscar uma forma de se redimir. Embora não trocassem muitas palavras, os olhares entre os dois carregavam uma tensão diferente. Com o passar dos dias, Lara começou a perceber nuances na personalidade de Paulo que iam além de sua aparência bruta e respostas diretas. Conversando com outros trabalhadores, ela descobriu que Paulo carregava um passado marcado por tragédias. Ele havia perdido sua família em um incêndio que destruiu sua antiga casa e foi forçado a reconstruir sua vida do zero. Além disso, Paulo trabalhava na fazenda para quitar uma dívida antiga com o pai dela, uma obrigação que o prendia ali sem muitas opções de futuro. Essa revelação tocou Lara de forma inesperada, despertando nela um sentimento de empatia que nunca havia sentido por ninguém. Paulo, por sua vez, nunca foi de compartilhar sua dor, mas o interesse sincero de Lara o deixou desconcertado. Durante uma breve conversa no campo, ela comentou que admirava sua resiliência, mas ele desconversou, claramente desconfortável em expor suas emoções. Para Paulo, falar de suas feridas era um sinal de fraqueza, algo que ele não estava disposto a demonstrar, especialmente para Lara. No entanto, ele não pôde evitar notar que a jovem estava mudando, menos arrogante, mais atenta. Certo dia, sem perceber, Lara deixou escapar que sua relação com o pai era distante e marcada por indiferença. Desde pequena, ela sentia a ausência do amor paterno e cresceu tentando, sem sucesso, conquistar sua aprovação. Foi essa rejeição que a moldou, fazendo-a construir uma barreira de arrogância para mascarar sua insegurança. Paulo ouviu atentamente, surpreendido por essa confissão inesperada, e pela primeira vez, sentiu uma conexão genuína entre eles. Essa vulnerabilidade de Lara mexeu com Paulo de uma maneira que ele não podia ignorar. Ele percebeu que, por trás de todo o orgulho, havia uma jovem fragilizada, buscando desesperadamente por afeto e aceitação. Embora não fosse de expressar emoções, Paulo começou a tratá-la de forma diferente, menos com dureza e mais com uma paciência contida. Lara, por sua vez, também começou a mudar. Ela passou a buscar pequenos momentos de conversa com Paulo, não como ordens, mas como alguém que queria ser ouvida. Sem perceberem, ambos começaram a derrubar os muros que haviam construído ao redor de si mesmos. O pai de Lara, buscando aproximá-la do trabalho rural, ordenou que ela acompanhasse Paulo em uma tarefa no campo. Relutante, Lara não teve escolha a não ser seguir o boiadeiro em uma rotina que, para ela, parecia insana. O dia começou com um desafio: ajudar a guiar os bois para o pasto. Lara, completamente despreparada, cometeu erros que geraram risos entre os trabalhadores, mas Paulo, surpreendentemente, demonstrou paciência. Ele a orientou com firmeza, mas sem sarcasmo, e ela, pela primeira vez, conseguiu realizar algo útil. Ao final do dia, exausta e suja, Lara percebeu que havia algo de gratificante no esforço físico, algo que ela nunca experimentara antes. Durante o caminho de volta, enquanto conversavam, o tom de Paulo era diferente, mais leve, quase amigável. Lara também começou a vê-lo de outra forma, percebendo a inteligência e a sagacidade por trás de sua postura rígida. Sem que nenhum dos dois percebesse, aquele dia marcou um ponto de virada. Algo mudou na maneira como se olhavam, como se uma nova possibilidade estivesse se abrindo, silenciosa, mas poderosa. Os dias que se seguiram trouxeram mudanças significativas no comportamento de Lara. Ela, que antes se limitava a reclamar e evitar o trabalho, começou a demonstrar interesse genuíno pela rotina da fazenda. Observando os trabalhadores, fez perguntas sobre o manejo dos animais e as técnicas do campo, surpreendendo a todos. Sua arrogância foi sendo substituída por curiosidade e esforço, mesmo quando errava. Paulo, sempre atento, notava essas mudanças, e embora não admitisse, sentia orgulho da transformação que Lara estava vivenciando. Lara também passou a ser mais próxima dos empregados da fazenda, ouvindo suas histórias e aprendendo com suas experiências. Isso ajudou a enxergar um mundo que antes desprezava, um universo de simplicidade e resiliência que começava a admirar. Paulo, vendo essa nova faceta de Lara, passou a tratá-la com mais respeito, ainda que mantendo seu jeito reservado. Essa mudança não era apenas visível para os outros, mas para ela mesma, que se sentia diferente, mais leve.
Embora ainda mantivesse certa relutância em admitir, Lara começava a perceber que a convivência com Paulo tinha um papel fundamental nesse processo. Com o fim das férias, o momento de Lara partir para a cidade chegou mais rápido do que ela imaginava. Apesar da resistência inicial, ela se sentia estranha ao deixar a fazenda, um lugar que, embora simples e rude, agora parecia mais acolhedor do que a frieza de sua vida na cidade. Paulo a observava em silêncio enquanto ela fazia as malas, com um misto de desapontamento e alívio. Ele não sabia como reagir diante da ausência dela, mas seu coração apertava ao perceber que ela deixava a fazenda sem sequer olhar para trás. Lara, por mais que tentasse esconder, sentia o vazio deixado por Paulo, mas seu orgulho ainda a impedia de demonstrar qualquer emoção. Ao voltar para a cidade, Lara sentiu a pressão de voltar ao seu mundo de festas e superficialidade, mas algo estava diferente dentro dela. A sensação de desconexão aumentava à medida que ela se via rodeada de pessoas vazias, e suas conversas com Paulo, embora breves, eram lembranças que ecoavam em sua mente. A rotina cotidiana não preenchia mais os espaços que ela havia aprendido a valorizar durante sua estadia na fazenda. Lara tentou se manter fiel à sua vida antiga, mas a imagem de Paulo, com sua honestidade e força, não saía de seus pensamentos. Ela não conseguia entender o que estava sentindo, mas sabia que, em algum lugar, dentro de si, algo havia mudado. Depois de semanas na cidade, Lara chegou a uma conclusão que nem mesmo ela esperava. Sua vida urbana já não fazia sentido. Sentia-se deslocada em festas, as conversas lhe pareciam vazias, e a conexão que havia começado a construir com a vida na fazenda fazia falta. Decidida a mudar sua trajetória, ela surpreendeu o pai ao anunciar que voltaria à fazenda, desta vez por escolha própria. O fazendeiro, embora cético, permitiu seu retorno, acreditando que ela logo se cansaria. Quando Lara chegou, sua presença foi recebida com surpresa pelos trabalhadores, e especialmente por Paulo, que não conseguiu esconder a confusão que sentiu ao vê-la descer da caminhonete. Lara, no entanto, não era mais a mesma jovem arrogante que havia partido. Dessa vez, ela chegou disposta a aprender, se adaptar e conquistar seu espaço de forma digna. Paulo observava de longe, tentando entender suas motivações, mas mantendo uma distância emocional para se proteger. Lara começou a se dedicar às tarefas da fazenda com mais empenho, surpreendendo até os empregados mais experientes. Aos poucos, Paulo percebeu que a determinação dela era genuína e, apesar de sua resistência, ele começou a admirá-la ainda mais. O retorno de Lara não era apenas físico, era também uma jornada de transformação que ela estava disposta a encarar, mesmo sem saber onde isso levaria. Com o tempo, a convivência entre Lara e Paulo se tornou mais natural, como se o atrito inicial tivesse dado lugar a algo mais profundo. Trabalhando lado a lado em tarefas simples, como alimentar os animais ou organizar o curral, os dois começaram a compartilhar momentos únicos. Embora evitassem falar sobre sentimentos, olhares trocados e sorrisos discretos revelavam o que ambos tentavam esconder. Paulo, antes tão rígido, passou a valorizar a presença de Lara, admirando sua força de vontade. Lara, por sua vez, encontrou em Paulo um porto seguro, alguém que a fazia sentir-se importante. Um dia, enquanto trabalhavam juntos no campo, uma tempestade inesperada os obrigou a buscar abrigo em uma pequena cabana. Durante aquele tempo isolados, as barreiras emocionais que ainda existiam começaram a ruir. Paulo, pela primeira vez, contou a Lara detalhes de seu passado, enquanto ela revelou medos que nunca havia compartilhado com ninguém. A proximidade física e emocional os envolveu de maneira irresistível, e, naquele momento, algo mais forte do que o orgulho ou as diferenças surgiu entre eles. O sentimento que antes era apenas uma fagulha finalmente floresceu, consolidando um laço que nenhum dos dois imaginava ser possível. O romance entre Lara e Paulo não demorou a chegar aos ouvidos do fazendeiro, que reagiu com fúria. Para ele, era inadmissível que sua filha, criada com tanto luxo, se envolvesse com um simples boiadeiro. Chamando Lara para uma conversa séria, ele tentou impor sua autoridade, afirmando que aquele relacionamento era uma vergonha para a família. Lara, porém, não se intimidou e enfrentou o pai como nunca havia feito antes, declarando que Paulo era o homem mais íntegro que já conhecera. A postura firme de Lara enfureceu ainda mais o fazendeiro, que ameaçou demitir Paulo caso o romance continuasse.
Paulo, ao descobrir a reação do patrão, sentiu-se dividido entre proteger Lara e manter sua dignidade. Ele sabia que, para o pai dela, sua presença não era mais bem-vinda, e a tensão na fazenda era palpável. Apesar dos sentimentos que tinha por Lara, Paulo decidiu que o melhor seria se afastar, para poupá-la do confronto com o pai. Quando lhe contou sua decisão, Lara ficou devastada, mas prometeu que lutaria por eles. A oposição do fazendeiro só fortaleceu o vínculo entre os dois, tornando claro que o amor que compartilhavam não seria facilmente abalado. Diante das ameaças do fazendeiro, Paulo tomou a difícil decisão de se afastar de Lara, acreditando que era o melhor para protegê-la. Ele procurou-a para uma última conversa, tentando convencê-la de que, por mais que se amassem, as diferenças sociais e a oposição do pai dela tornavam o relacionamento impossível. Lara implorou para que ele ficasse, mas Paulo, com o coração pesado, manteve sua decisão. Naquela noite, ele arrumou suas coisas e deixou a fazenda, despedindo-se silenciosamente de um lugar que, apesar das dificuldades, tinha se tornado um lar. O sacrifício consumia, mas ele acreditava que estava fazendo certo ao dar a Lara a chance de uma vida mais fácil, longe das complicações que ele trazia. Lara, devastada pela partida de Paulo, entrou em confronto direto com o pai, acusando-o de manipular sua vida para satisfazer suas próprias ambições. Ela deixou claro que, mesmo com Paulo longe, jamais seguiria os planos do pai ou aceitaria um casamento arranjado com alguém de sua classe. Determinada a provar que o amor entre ela e Paulo era verdadeiro e digno, Lara começou a buscar maneiras de reverter a injustiça que o afastava. Enquanto isso, Paulo, trabalhando em uma fazenda vizinha, tentava seguir em frente, mas não conseguia tirar Lara de sua mente. Ambos estavam separados fisicamente, mas emocionalmente, permaneciam profundamente conectados, sentindo o impacto da ausência um do outro a cada dia. Lara não se conformou com a partida de Paulo e, determinada a lutar por ele, começou a investigar os negócios do pai. Durante sua busca, ela descobriu documentos que revelavam algo estarrecedor. Paulo não trabalhava na fazenda apenas por necessidade, mas também por causa de uma dívida injusta que o pai dela havia manipulado para mantê-lo preso ao trabalho. Com essa informação em mãos, Lara reuniu os trabalhadores da fazenda e expôs a verdade, deixando o pai sem argumentos diante das acusações. Os empregados, que sempre admiraram Paulo, apoiaram Lara e exigiram que ele fosse tratado com respeito e justiça. O fazendeiro, acuado e pressionado, teve de liberar Paulo da dívida, mas sua raiva por Lara só aumentou. Ele ameaçou deserdá-la, acreditando que isso faria com que ela desistisse de seu plano, mas Lara se manteve firme. Ela mandou um recado para Paulo, informando ele sobre a reviravolta e pedindo que ele retornasse à fazenda, onde agora seria um homem livre. Paulo, embora hesitante, decidiu voltar, não por orgulho ou ambição, mas pelo amor que sentia por Lara. Quando os dois se reencontraram, foi como se o peso do mundo tivesse desaparecido, e a certeza de que pertenciam um ao outro os fortaleceu para enfrentar qualquer novo obstáculo que surgisse. Com a dívida finalmente quitada e sua liberdade garantida, Paulo voltou à fazenda como um homem renovado. Ele não carregava mais o peso das obrigações impostas pelo fazendeiro, e isso lhe deu forças para enfrentar qualquer desafio. Sua primeira atitude foi procurar Lara, que o aguardava ansiosamente. O reencontro foi marcado por emoções intensas, lágrimas e um abraço que parecia selar o amor que tinham lutado tanto para proteger. Para os trabalhadores da fazenda, Paulo se tornou um exemplo de dignidade e resiliência, alguém que havia superado as adversidades sem perder a honra. No entanto, o pai de Lara estava longe de aceitar a situação. A humilhação de ter suas ações expostas e a desobediência da filha o deixaram amargurado. Ele tentou confrontar Paulo novamente, mas desta vez foi Lara quem interveio, declarando que não aceitaria mais o controle do pai sobre sua vida. Paulo, por sua vez, reafirmou sua intenção de construir um futuro com Lara, mas deixou claro que não permaneceria na fazenda onde tantas injustiças haviam ocorrido. Apesar do ressentimento do fazendeiro, Paulo e Lara começaram a planejar uma nova vida juntos, longe das sombras do passado, onde pudessem finalmente ser felizes. Após tantos desafios, Paulo decidiu que era hora de oficializar o que sentia por Lara. Em um final de tarde, enquanto o sol dourava os campos, ele a levou para um dos lugares mais tranquilos da fazenda, perto do rio onde costumavam conversar.
Com um anel simples, mas cheio de significado, Paulo fez o pedido, com palavras sinceras que emocionaram Lara profundamente. Ela aceitou sem hesitar, abraçando-o com lágrimas nos olhos, sentindo que estava tomando a decisão mais importante de sua vida. Para Paulo, aquele momento era a realização de um sonho que ele nunca acreditara ser possível, e para Lara, a prova de que o amor verdadeiro podia vencer todas as barreiras. Quando anunciaram o noivado, os trabalhadores da fazenda celebraram com entusiasmo, mas a reação do pai de Lara foi completamente oposta. Furioso, ele se recusou a abençoar a união e declarou que jamais aceitaria o casamento. Lara enfrentou o pai com firmeza, afirmando que não precisava de sua permissão para ser feliz. Apesar do clima tenso, os preparativos começaram, e o apoio dos amigos que haviam conquistado na fazenda deu força ao casal. O dia do casamento chegou, e a fazenda estava transformada em um cenário modesto, mas repleto de carinho e dedicação. Os trabalhadores organizaram uma celebração simples, decorando o galpão com flores colhidas dos arredores e preparando um banquete com o que tinham de melhor. Lara, vestida de forma elegante, mas discreta, parecia mais feliz do que nunca, enquanto Paulo, em um traje alinhado, estava visivelmente emocionado. Embora o pai de Lara tenha se recusado a comparecer, a ausência dele não ofuscou a alegria do momento. Para os dois, aquela cerimônia representava a superação de uma trajetória cheia de desafios e a concretização de um amor que tinha vencido todas as adversidades. Os votos trocados foram sinceros e cheios de emoção, arrancando lágrimas de muitos presentes. Paulo prometeu cuidar de Lara com a mesma dedicação que sempre demonstrou em sua vida, enquanto ela jurou ser sua parceira em todos os momentos, independentemente das dificuldades. A celebração continuou com danças, risos e abraços, envolvendo a todos em uma atmosfera de felicidade genuína. Mesmo sem a presença do pai, Lara sentiu que havia feito a escolha certa, ao lado de alguém que realmente amava e a respeitava. A partir daquele dia, eles não eram apenas marido e mulher, mas também cúmplices e companheiros na construção de um novo capítulo de suas vidas. Após o casamento, Paulo e Lara decidiram deixar a fazenda do pai dela definitivamente. Sabiam que, para viverem em paz, precisavam de um lugar onde pudessem construir uma vida sem as sombras das imposições e mágoas passadas. Paulo conseguiu um bom emprego em uma fazenda distante, conhecida por sua administração justa e pelos valores que respeitavam os trabalhadores. A mudança foi difícil, especialmente para Lara, que nunca havia estado tão longe de tudo que conhecia. No entanto, o apoio de Paulo foi fundamental, e juntos começaram a transformar a nova fazenda em um lar repleto de amor e esperança. A adaptação trouxe desafios, mas também oportunidades para o casal crescer. Lara, agora mais experiente, passou a ajudar Paulo com o trabalho, aprendendo cada vez mais sobre o campo. Seu esforço e dedicação conquistaram o respeito dos novos colegas, enquanto Paulo mostrava, mais uma vez, sua habilidade e liderança. Aos poucos, eles começaram a sonhar em ter uma fazenda própria, um lugar onde pudessem criar raízes e construir algo que realmente fosse deles. Apesar das dificuldades, o casal seguia unido, sustentado pelo amor que já havia provado ser forte o suficiente para enfrentar qualquer obstáculo. Com o passar dos anos, Paulo e Lara trabalharam arduamente, economizando cada centavo e planejando detalhadamente cada passo em direção ao sonho de terem sua própria fazenda. A experiência de Paulo no manejo de gado e a disposição de Lara em aprender e se adaptar tornaram-nos uma dupla imbatível. Lara, que antes não sabia sequer montar em um cavalo, agora participava ativamente do trabalho, ganhando o respeito de todos ao seu redor. Cada meta alcançada era celebrada com alegria, pois cada esforço era um tijolo na construção do futuro que desejavam. O sonho, que antes parecia distante, começou a se tornar mais palpável, alimentando a esperança do casal. Finalmente, o dia chegou. Paulo e Lara conseguiram reunir recursos suficientes para comprar uma pequena propriedade. Embora modesta, a fazenda era um símbolo de vitória, um lugar onde poderiam criar uma vida livre das amarras do passado. Eles transformaram o terreno com dedicação, plantando árvores, cercando pastos e construindo uma casa simples, mas cheia de amor. A conquista não foi apenas material, mas também emocional, pois simbolizava a superação de todos os desafios que enfrentaram juntos. Enquanto viviam o sonho de sua própria fazenda,
Lara começou a perceber mudanças que pareciam indicar algo especial. Após algumas semanas, a suspeita foi confirmada. Ela estava grávida. A notícia trouxe uma felicidade indescritível ao casal, que sentiu que esse era o maior presente que a vida poderia lhes dar. Paulo, que já se considerava um homem realizado, encontrou um novo propósito ao pensar no futuro como pai. Lara, por sua vez, sentiu que a fazenda que construíram juntos seria o cenário perfeito para criar o filho que já amavam intensamente, mesmo antes de nascer. O nascimento do menino, a quem deram o nome de Rafael, transformou a vida de Paulo e Lara de maneira definitiva. A pequena fazenda encheu-se de risos e novas responsabilidades, mas o casal enfrentou tudo com a mesma determinação que sempre os guiou. Lara, que um dia desprezou a vida no campo, agora via sua felicidade nas pequenas coisas: o som dos animais, o vento entre as árvores e o sorriso do filho. Paulo, antes reservado, mostrava seu lado mais carinhoso ao ensinar Rafael sobre a vida na fazenda. Juntos, como uma família, encontraram a verdadeira felicidade, vivendo plenamente no lugar que simbolizava sua força, amor e vitória sobre todas as adversidades. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e curtir esse vídeo. Sempre postamos novas histórias. Até a próxima!